Água, né, gente? Pra hidratar, por favor. Hello! Minha convidada mais que especial já entrou. Saiu. Onde ela foi parar? Stephanie? Vamos adicionar aqui o tema. Oi! Tudo bom com você? Então, indo, né? Você tá aqui do meu lado, aqui na Avenida das Flores, ou você tá em casa? Tô em casa. Tô em casa. Entendi. Eu vim pra cá. Vim pra cá porque não tem ninguém aqui, é um escritório pequeno. Então a gente fica aqui, eu fico trancada aqui o dia inteiro, porque aparentemente mais ninguém tá vindo. Ontem eu ainda fui pro consultório bem cedinho, mas logo vim pra casa e montei um cantinho aqui, tentando me adaptar, né? Na E aí tá rotina. atendendo, tá atendendo online, né? Eu sempre atendi, assim, a maioria dos meus clientes são online já há algum tempo. Porque como eu mudei para Cuiabá há um ano mais ou menos, a minha clientela era toda online quando eu mudei para cá, né? E aí agora que eu tô tendo clientes presenciais, mas aí até esses estão sendo atendidos online desde ontem 100%. Entendi. Então vou começar me apresentando. Eu sou a Vanusa. Estou realizando essa semana de lives de conscientização, porque a gente está vendo muita gente fritando as ideias por aí. E eu reparei que muito disso acontece porque a gente não sabe gerir as nossas emoções. Como que eu sei disso? Porque eu já sofri muito com as minhas emoções não gerenciadas. Já tive crise de ansiedade, de não dormir 3, 4 dias, enfim. Então eu sei a importância disso nesse momento. Por isso eu, Vanusa, especialista em linguagem e várias outras coisas que eu não conseguiria parar para falar em uma hora. Convidei a Stephanie, que tem esse jeitinho todo lindo. Ela é Hum. psicóloga, para falar um pouquinho sobre a ansiedade e o que a gente pode fazer para melhorar nossas ideias nesse momento. Então, Stephanie, se identifica para a galera, fala de onde você veio, o que você está fazendo aqui, por que você gostou desse óculos preto aí que eu acho mó bonitinho. Obrigada pelo convite, Vanusa. Tá muito lindo esse movimento que a Genialize está fazendo. Eu tenho acompanhado e eu sou psicóloga, né? Sou terapeuta cognitivo comportamental. Ansiedade é um dos meus temas favoritos, então fiquei feliz quando você me convidou para falar sobre isso. Sou uma pessoa ansiosa, então estou dentro desse grupo também. Nunca tive nenhum transtorno de ansiedade, mas sou ansiosa. E esse é um momento que estamos todos no mesmo barco, né? Nem a pessoa mais inteligente emocionalmente, ela consegue estar equilibradíssima nesse momento, porque é algo inusitado, né? Eu sou mato-grossense, sou querenciana, venho do nosso interiorzinho, sou cuiabana há um ano apenas, mas já gosto de peixe e farofa de banana. É, E, gente, é bom. e coincidentemente ou não, estou aqui nesse momento de pandemia aqui em Cuiabá. Entendi. E tem uma coisa bem legal que a gente se conheceu pela internet, galera. A Foi. gente se seguiu aí por algum motivo, aí ela, vamos tomar um café. Eu falei, não, vamos tomar um chá. Acabou que a gente não tomou nem um café, nem um chá, mas a gente conversou. É verdade. Aí agora ela faz uma pós-graduação sistêmica, e aí eu apareci lá, nem sabia que era lá, sistêmico, né? Tudo sistêmico. É um amigo em Então, comum, né? é bem comum. É. Uma coisa bem legal, assim, que eu acho muito interessante a gente falar sobre ansiedade é que, por mais que as pessoas não tenham crises de ansiedade, ah, não, eu não tenho. Você sofre de ansiedade em algum momento, em alguma altura da sua vida.
E tem né? E aí você pesquisas que pode dizem que todo mundo terá, no mínimo, uma crise de ansiedade durante a vida. Em algum momento a gente tem uma crise de ansiedade, né? Mesmo sem eu tive transtorno. várias, Uhum. várias. Gente, eu não dormia. Eu acordava no meio da noite com palpitação. E por quê? Eu não tinha nada para fazer. Eu acho que eu não... De tanto que eu não tinha nada para fazer, eu ficava ansiosa para arrumar alguma coisa para fazer. Esse sempre foi o dilema da minha vida. Então, com as pessoas com quem você tem conversado, como elas têm estado em relação a esse estado? Quais são as maiores preocupações? A palavra que eu mais vejo circulando é medo, né? E que tem total coerência com esse momento que a gente está vivendo, né? Eu fico aqui me perguntando, porque eu vejo. Eu tô com duas sensações, sabe? Por um lado, eu já tô cansada de tanta notícia, tanta informação, tanta coisa sobre coronavírus, sobre pandemia. E por outro lado, eu tô feliz porque eu vejo um monte de gente tentando ajudar, sabe? Um tentando ajudar o outro, profissionais oferecendo o que pode. Eu vi professor de educação física dando aula ao vivo, um monte de gente fazendo lives, né? Vocês falando sobre ansiedade, sobre medo. E isso é muito bonito porque a gente vê que no fundo, o mundo é um lugar bom, né? O mundo é um lugar bom e a gente está passando por um momento difícil, mas é passando. Quando a gente pensa em ansiedade, Vanus, eu fico aqui. Eu sempre pergunto, quando alguém chega no meu consultório e a queixa é a ansiedade, a primeira pergunta é: para que serve a ansiedade? Será que a gente sente ansiedade à toa? É um mecanismo assim que, ok, colocaram só pra gente sofrer e ponto? E claro que não, né? A ansiedade tem uma função protetiva muito importante. Ela existe para nos defender. O objetivo dela é nos manter vivo, né? Dentro do nosso cérebro tem um pedacinho que se chama amígdala, que não é essa da garganta, lá no fundinho do nosso cérebro, que ela é responsável por. É como se fosse um radar, sabe? Ela capta e filtra e manda informações para dizer o que é que a gente está passando, o que, que a gente precisa fazer. E aí, quando esse mecanismo identifica um perigo, seja ele real ou imaginário, ele prepara o nosso corpo todo para lutar, fugir ou fingir de morto. Freezing. Olha aí, minha madrinha entrou. Oi, madrinha, que lindo. Salete Jung. Então, o nosso corpo, o nosso cérebro vai nos preparar para agir diante do perigo, certo? Se a gente não tivesse isso, isso é um mecanismo animal de sobrevivência, igualzinho uma zebra lá na savana africana. Se a zebra tá lá pastando de boa e chega um leão e o leão começa a rosnar, o que a zebra vai fazer? Provavelmente. O que ela pode fazer? Acho Hum? que ela vai correr. Provavelmente, né? Porque ela não tem muito poder de luta Então, contra dá o você leão. analisando entre as três opções, que é luta, fuga ou congelar. Freeze. Eu acho, eu acho que se eu bem conheço a girafa, ela vai correr. A girafa vai correr, a zebra vai correr. Talvez um animal maior pode ser que tente lutar, né? Mas o nosso cérebro animalescamente prepara a gente para essas três coisas. Frente a um perigo, eu tento lutar, fugir ou fingir de morto, congelar. E aí, a diferença do cérebro humano e do animal é que a gente pensa. Então, essas nossas reações, elas vão acontecer não só quando tem um leão de verdade, mas quando eu imagino alguma coisa perigosa. Quando eu imagino um leão, quando eu imagino que todo mundo vai morrer de coronavírus, quando eu imagino que ele está no ar, entrando em todos os lugares, e aí o meu organismo vai reagir. E essa é uma questão que eu vejo, sabe, Vanusa? Porque é um perigo real que a gente está vivendo. Mas não é garantia de morte de todo mundo, né? Então eu vejo muita gente e os dois extremos. Eu vejo gente em pânico e aí a gente pode falar um pouquinho. Na verdade, vocês tiveram ou vão ter uma live sobre pânico? A gente teve uma hoje meio-dia. Ah, eu não consegui ver. Meio-dia. Legal, legal. Meio-dia. Mas eu vou disponibilizar, esses conteúdos são tão bons que eu vou disponibilizar eles no YouTube e vou marcar todos vocês com Ai, fotos ótimo, ótimo. e arrobinhas e tudo mais, porque tá muito legal. A galera, nossa, tá dando o melhor conteúdo que tem. Eu tô impressionada. Que Tô me bom, sentindo lisonjeada, na verdade. que bom, que bom. Então, o que eu fico pensando é porque esse momento que a gente está vivendo é um momento de perigo real, né?
E é um perigo que a gente não tem como estarmos preparados para lidar com isso, sabe? Então eu vejo muita gente impaciente com quem está em pânico e eu queria pedir para a gente ter um pouquinho mais de paciência, porque é um momento inusitado. A gente não. Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso, de ter que ficar aqui trancadinha na minha casa, de não poder sair, de estar o mundo inteiro sofrendo com isso, né? Então não tem como a gente saber como lidar com uma situação que está acontecendo pela primeira vez. Essa é a primeira coisa, porque tem um monte de gente querendo saber o que fazer, né? Achando que teria que ter o controle dessa situação. E, gente, não vai ter. Tá tudo bem, tá todo mundo tentando se adaptar, né? Minha rotina ontem foi uma porcaria. Hoje não foi exatamente como eu gostaria, mas já foi um pouquinho melhor. E eu acho que esse é o nosso trabalho agora, sabe? De tentar encontrar um jeito de sobreviver num campo seguro que é a nossa casa durante o período que a gente precisar. O que você acha disso? Realmente, você falou uma coisa muito interessante. Eu também já tomei de saco cheio das más notícias, do pessimismo, do desespero. Porque se você para pensar, nós que estudamos o corpo humano, que somos aí mini cientistas de alguma forma, a gente sabe que os vírus e as bactérias, elas estão em todos os lugares. Inclusive nós, como seres humanos, nós somos mais bactéria do que seres humanos, né? Temos mais bactéria dentro de mais espaço coberto por bactéria do que de pele humana, de material humano. Só que aí, agora é que eu tenho a preocupação com tudo isso, entendeu? Eu fiz uma live com uma especialista em medicina Ayurveda e ela falou assim: agora que eu vou comprar minha vitamina C, agora que eu vou comer o negócio, agora que eu vou parar de comer o fast food. Então, sim, o perigo é real. Inclusive, eu postei um conteúdo essa semana. Até ontem postei um vídeo no YouTube falando sobre um vídeo que eu assisti do Bill Will Smith, Gates? Ah, Will chama Smith. After Earth. E ele fala: o perigo é real, mas o medo é opcional, né? Eu tô batendo nessa tecla, gente, a vida vai continuar. Quanto maior é o seu estado de ansiedade, maior a probabilidade de você ficar doente. Então, se você não quiser focar no lado positivo, frufruzinho e bonito da vida, então foca que se você tiver crise de pelantes, eu até criei a série aqui, a hashtag se surtar piora. Uhum, uhum. Ah, legal, muito bom. Você está falando isso porque você já é trainer em programação neurolinguística, já trabalha com isso, já tem toda uma expertise, toda uma experiência. Antes de chegar aqui, eu tive que administrar os meus estados de ansiedade sozinha, porque eu não tinha dinheiro nem para consulta com lugar nenhum, nem dinheiro para fazer curso. E como é que eu fiz isso? Fui buscar conteúdo informativo na internet. Então, passando pela ansiedade, que é um processo fisiológico, né? Um processo fisiológico do seu corpo, e que não é toda ansiedade que é ruim. Há aquela forma de ansiedade que é excelente para você. Nós todos precisamos ser ansiosos. Eu tenho um mentor, que foi meu treinador de PNL, que ele fala que se ele não tiver ansiedade, o conteúdo dele, o material dele, as aulas dele nunca vão melhorar. Porque ele vai sempre entregar a mesma coisa, porque ele não tem a expectativa não tem a expectativa da crítica ou do o que pode ser construído a partir disso. E eu concordo plenamente com ele, porque a ansiedade, ela me prepara para pro próximo passo, né? Que é o que você falou, vou lutar, vou correr, vou congelar. Que eu vou fazer? Então, de que forma que a gente pode, Stephanie, ensinar a administrar essa ansiedade que talvez nesse momento seja negativa, para que ela tenha aí um lado positivo, algo, uma mensagem por trás disso? Como que a gente pode transformar aí essa coisa? Pode parecer contraditório, Vanusa, mas a primeira coisa é não tentar não sentir, porque tem muita gente que tenta não sentir medo, né? Se o medo é opcional, então eu não quero sentir. Isso não é possível. Porque aí quando eu tento Não. trancar, aí eu entro num looping, que é o que vai me levar ao pânico, ao desespero. Porque tá tudo bem a gente sentir um medo agora, ok. Só que o que eu faço com esse medo é o que vai me dizer, o que vai me manter num looping de ansiedade,
ou o que vai deixar eu ok. Porque quando eu aceito qualquer sentimento, quando eu aceito, ele diminui a intensidade, ele fica mais ameno, e aí fica ok de levar. Eu sempre faço a analogia de que qualquer sentimento é como se fosse uma onda, sabe? Como se fossem ondas do mar. Eu tô aqui, se eu fico, não, não vou sentir isso, eu vou enfrentar e vamos ver quem vence, vou travar uma batalha aqui. Tem como eu vencer de uma onda? Eu vou levar um capote ridículo, né? Vou beber água, vou. Agora, se eu mergulho na onda, se eu pulo ela, se eu tento ir no ritmo dela, passando por ela passa, ela vai. E sentimento para mim é isso, porque a gente tá numa era de que a gente não pode sentir nada desagradável e isso é ridículo, porque quando a gente tem essa regra de que não pode sentir algo, a gente está indo contra as nossas características humanas, né? Olha o que a gente está falando. A ansiedade faz a gente se preparar para uma apresentação, para uma aula, faz a gente lutar com um perigo. Não tem como a gente não sentir ansiedade. Se a gente não sentisse ansiedade, a gente já teria morrido há muito tempo, né? Concordo. Dentro do nosso conceito de PNL sistêmica, a gente fala exatamente isso. A gente fala sobre abraçar as nossas sombras. E uma vez eu Uhum. fui num seminário muito legal que falava sobre dinheiro. E aí ela falou que quando ela tinha um problema muito grande, o nome dela, da instrutora era Roberta. Quando ela tinha um problema muito grande, ela meditava sobre aquele problema e ela deixava ele passar por ela, né? Então, é exatamente isso. Tem até aquela figurinha, né, daquele monstrinho crescendo. Tudo aquilo que você exclui, aumenta, volta, retorna. Por quê? Porque isso tem uma função. A gente chama isso de intenção positiva, né? Quando você fala, o que que a ansiedade quer trazer de bom para mim? A gente, dentro da PNL, a gente chama de intenção positiva. Qual que é a intenção positiva que essa coisa está me trazendo? Será que eu preciso me preocupar? Eu tenho alimento em casa, eu já fui lá, comprei as minhas coisas, mas o excesso disso é que é alarmante. E eu Uhum. gosto muito, 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 muito mesmo de quando tem uma terapeuta que fala que é a Virginia Satir, talvez você já tenha estudado ela. Ela é terapeuta familiar. Ela fala que a gente, como ser humano, a gente acha, a gente tem a ilusão de que nós temos muito medo de sobreviver ou de não viver. Mas o que a gente realmente tem medo é do que não é familiar. E o que é Uhum. não familiar é exatamente o que traz para a gente a maior causa de ansiedade, né? Como você falou, é a minha reação diante daquilo que eu não conheço. E quando você tem essa oportunidade de acolher esse sentimento, né? Que é uma forma, mas como assim eu vou acolher o medo, vou acolher a ansiedade? Faz parte da sua fisiologia, você é um ser humano. Isso não E é a gostar dela, né, Vanusa? Não é gostar de sentir ela, é simplesmente não é aceitar. Ah, não vai gostar. Aceitar e gostar são duas coisas completamente diferentes. E é um dos preceitos número um dentro do que a gente chama de intenção positiva. É que eu vou entender a intenção positiva dessa pessoa que me incomodou, ou a intenção positiva desse sentimento que está me visitando, mas não significa que eu aceito. Às vezes você passa por um lugar, você não gosta, você olha e não gosta, mas você não vai lá apedrejar o lugar. Você só passa. É a mesma coisa com essa sensação. Então, muito bem colocado, né? Bem esclarecedor da sua parte falar que assim, não tem como excluir. É uma sensação. E você sentar e falar, não quero sentir, não quero sentir, não quero sentir, não quero sentir. Até porque energeticamente tudo aquilo que a gente foca se expande, né? Tudo aquilo que você põe a atenção, que você observa, aquilo ali aumenta. É igual quando você põe água numa plantinha. Então, mesmo que você não fale para ela, olha, não é para você crescer, você está colocando água, ela está crescendo. Então, Stephanie, fala pra gente um pouco mais sobre. Você é terapeuta cognitivo comportamental. cognitivo comportamental, igual a Letícia de hoje mais cedo. E qual é a abordagem para, por exemplo, quando uma pessoa chega
com uma questão assim de ansiedade, além de acolher, o que mais você indica Tá, para tudo que eu esse falar aqui vai período? ser muito superficial e muito simplista, tá? Então não vai ser, não é só isso que eu diria, mas vamos tentar resumir aqui. Para esse momento, tudo que eu pensei em trazer para nós aqui é no momento que a gente está vivendo, né? Primeira coisa, eu acho que é muito irreal da nossa parte ter como objetivo produzir o mesmo tanto que a gente produzia, né? Ter uma rotina exatamente igual a gente tinha. Então, quem está com esse objetivo, esquece e repensa, porque a gente não vai conseguir produzir o mesmo tanto. Nossa rotina muda completamente. Quem já era acostumado a trabalhar em casa, não. Se bem que quem mora com outras pessoas e tem uma rotina de gente em casa também vai ter muita diferença, né? São duas coisas diferentes, tem linhas diferentes, porque quando eu já estou em crise, em pânico, né? Tem uma lista de coisas que eu posso fazer. E aí, nesse momento, é procurar um lugar seguro, é ligar para um amigo que eu confio, né? Procurar um profissional, é, fazer respiração diafragmática, né? Agora, por exemplo, meditar. Nesse momento, eu não vou conseguir. Meditar vai funcionar antes de eu entrar no looping de crise. Porque quando eu tô aqui em crise de ansiedade, não é relaxa, 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 eu tenho que relaxar. Isso não vai me deixar relaxado. Isso vai me deixar ainda mais ansioso, né? Então, o que a gente tem que fazer na hora da crise é procurar coisas fora que faça com que eu consiga passar por esse sentimento. Agora, antes de entrar em crise, aí sim, tentar organizar uma rotina, não rígida, mas que a gente possa tentar manter. Ah, eu vou acordar, vou fazer o quê? Porque eu vejo assim, ao menos numa cidade grande, né, numa capital, geralmente a gente mora em lugares pequenos, né? Quem mora com mais de uma pessoa, num lugar de 60, 90 metros quadrados, vai ter que reorganizar tudo isso para todo mundo conseguir trabalhar. Quem tem crianças em casa vai ser diferente também, né? Então, não acho que tenha uma receitinha de isso aqui vai funcionar para você e pronto. Não, não escute nada que você vê por aí e ache que vai funcionar. Porque você vai ter que testar na tua realidade. Cada um vai ter que fazer a sua rotina, cada um vai ter que ter a sua listinha de coisas que pode funcionar. Porque a gente vai ter que testar, né? Eu acho que a primeira coisa de tudo é fazer essa agenda sabendo que vai ser diferente, a produtividade vai ser diferente, só o estresse desse momento já muda essa rotina. Então, tentar programar alguma coisa que envolva todo mundo é o primeiro passinho que já é difícil, mas que é possível. Faz sentido para ti? Nossa, muito sentido. Programar é realmente, porque imagina, eu vi esses dias uma mãe perguntou numa live que eu tava participando, tipo assim, era como ser produtiva em casa, né? O tema da caixinha. Aí ela Aham. mandou a pergunta, e como ser produtiva e, e atender as crianças, né? Que exatamente. Amanhã eu vou trazer uma especialista em relacionamento de pais e filhos. E ela vai falar exatamente sobre esse relacionamento. Como que a gente vai aprender agora a se relacionar todo mundo engalfinhado no mesmo lugar? Porque tá diferente. Por mais que eu esteja num estado tranquila, tal, eu não posso sair na rua, né? Então não é férias. Não é férias. É todo mundo dentro de casa. E aí, se tem Sim. vovô e se tem vovó, tem que ficar separado, né? Então, realmente é um estado muito interessante. Então, organizar a rotina faz muito sentido para mim. A minha rotina não mudou muito, porque eu tô vindo trabalhar, fazer essas lives, fazer várias coisas que estavam realmente atrasadas, mas que por N motivos na nossa vida a gente deixa atrasar, né? Então, não vai achar que você vai chegar num super patamar da vida e vai ser Buda que organizou tudo. Eu vi num curso de produtividade que eu fiquei apaixonada que as tarefas nunca vão acabar. Não Uhum. vão acabar. Não Enquanto a vai gente chegar um viver. dia, não vai acabar. Não vai chegar um dia e todos os boletos vão estar pagos, a sua cozinha organizada, a sua checklist organizada, a sua wishlist organizada, tudo organizado, tudo pronto. Não vai chegar esse dia.
Porque vai ter sempre mais. Se você chegar nesse dia, você parou de produzir, parou de evoluir. Tem um conceito muito legal que fala sobre isso, que é o conceito de flow. Que é quando você está no flow, seja ele de estudo, de aprendizagem, de trabalho, carreira, sei lá, qualquer coisa. E você precisa ter, ao mesmo tempo que você tem a capacidade de realizar aquele desafio, ele também precisa ser instigante para ir ao próximo nível. Então, se você chegar num dia em que todas as suas tarefas estão realizadas, significa que você não está no flow. Você está trabalhando abaixo da sua capacidade. Né? E se você está trabalhando abaixo da sua capacidade, você vai ficar desmotivado e preguiçoso. Uhum, uhum. Então, gente, a ansiedade, pelo que eu entendo dos meus estudos, é um processo natural da vida e não vai deixar de acontecer. Pode ser que você se ilumine, vire Jesus, vire Buda. Eu sempre falo isso, para você não ter nada disso, você pode se iluminar. Fica tranquilo, meditando debaixo da árvore que vai dar tudo certo. Mas, caso contrário, vai ter que viver com um grau de ansiedade. E Por nem mais que assim se tiver num corpo humano, né? Porque se tiver num corpo humano, não tem jeito. É um mecanismo todo complexo, mas que é para nos manter vivos. Então, né, não, seria muito idiota a gente ter um mecanismo que nos fizesse mal. Porque muita gente, por exemplo, num ataque de pânico, que é o medo das reações fisiológicas causadas pela ansiedade, a pessoa tem medo que aquilo seja prejudicial, que aquilo pode fazer ela ficar doente ou inclusive morrer, né? E seria muito ignorante, muito idiota o nosso próprio organismo fazer algo que ia nos matar, né? E não é assim. Ela existe para nos proteger, para fazer a gente lutar, fugir ou congelar, mas é de alguma forma lidar com o perigo, né, Vanusa? isso é muito interessante, porque, por exemplo, diante de uma situação de risco, a gente nunca sabe como vai agir. A gente não faz ideia. Eu achava que diante de uma situação de risco eu congelaria. Eu sempre tive essa interpretação. Mas, por exemplo, já aconteceu acho que 2 ou 3 vezes, né? Que nem tem tanto a ver com o nosso tema, mas só exemplificando. Uhum, De eu passar pelo bairro assim e quase ser assaltada. uhum. Quase. 2 vezes foi de moto e uma vez foi de bicicleta e eu fiquei muito puta porque os meninos estavam com uma faquinha de passar pão na manteiga e de bicicleta. Eu falei, que é isso, meu irmão? Pelo amor de Deus, né? Vamos melhorar o negócio aí. Mas, enfim. E a minha reação não foi nenhuma dessas. A minha reação foi atacar. Eu falei, não vou devolver, você sai daqui, senão eu vou gritar, eu vou correr atrás de você, eu vou morder você. Foi tipo isso, né? Então, a gente nunca sabe. E é exatamente esse o processo da ansiedade. Peraí, eu tenho que provocar no seu cérebro que algo vai acontecer e que isso é prejudicial a você e que daí possivelmente você já saiba como lidar com isso se esse perigo realmente acontecer. Mas aí é exatamente isso que acontece. O pânico vem quando eu não consigo gerenciar esse estado de imaginação e aí eu sufoco dentro daqueles próprios pensamentos e aí tem essa coisa É que é o que porque tá. esse mecanismo, ele é autônomo, né? A gente fala, ele é automático. Ele funciona, ele dispara, percebe um perigo e ele é automático. Então, quando a gente fala em controle, ele é depois que a gente percebe. E por isso que faz diferença a gente perceber o que que é perigo real e o que que é imaginário, né? Por isso que faz diferença eu saber como realmente eu posso estar em perigo hoje. Porque se eu estou em casa, não tenho contato com ninguém de risco, estou lavando minhas mãozinhas, eu saio na rua, eu fico aqui com o meu álcool, eu fico distante das pessoas, eu não estou me colocando em risco, né? O coronavírus não é um gás tóxico que vai entrar pelos lugares, vai entrar na minha casa e vai me tomar. Não, não. Se eu tô tomando as minhas medidas de precaução e tá cheio de gente aí top ensinando o que é que a gente deve fazer. E isso eu tô falando de sei lá, Secretaria, Ministério da Saúde, estou falando de quem a gente pode confiar, né? Porque aí o que eu vou olhar de matéria também vai influenciar nisso, né? Se eu ligar a minha televisão e ficar o dia inteiro assistindo os canais que só passam
quem morreu, quantos casos, as pessoas apavoradas na rua, os supermercados cheios, isso não vai contribuir para minha ansiedade estar sob controle. Pelo contrário, isso vai fazer com que eu fique mais ansiosa, porque o nosso cérebro ele está alerta o tempo todo. Nesse período, né, é como se fosse o cérebro de alguém que tem transtorno de ansiedade. Ele está em alerta o tempo todo para nos proteger. Qualquer informação que eu vejo, se eu abro um site que eu não confio tanto, só vai ter lá tantos mortos na China, tantos mortos na Itália, o Brasil tá indo na mesma linha, tarará, tarará. Isso vai imediatamente me mandar todos os mecanismos que o cérebro manda e vai me preparar para correr, para fugir, para lutar e reagir com esse medo. Agora, se eu escolho, isso é uma coisa legal também, sabe, Vanusa, que eu tô tentando fazer aqui, que é ter um momento específico para ver notícias sobre isso, sobre o coronavírus, porque também é importante a gente estar informado, né? Então, escolher dois, três canais que eu confio e ter um tempo exato para isso. Eu vou pesquisar isso, vou saber, vou me inteirar. Nesses 15 minutos de manhã, nesses 15 minutos da tarde, nesses 15 minutos da noite. Porque checar o celular o tempo todo, ver na televisão o tempo todo, não vai ajudar, só vai piorar. Isso é excelente. Eu adorei essa informação. Eu não tenho televisão. Também Eu não. não assisto notícias. Normalmente eu não sei do que está acontecendo no mundo. Eu sou uma desinformada. Sinto muito. Tipo assim, eu me ocupo muito com todos os estudos que eu faço, que são os livros que eu leio, os cursos que eu preciso ir, os meus alunos, os meus mentorados e o que eu posso trazer de informação para eles, para ajudar a resolver eles, para ajudar eles a resolverem o dilema deles. E eu não tenho tempo de assistir televisão. Então fazia mais ou menos uns 3 anos que eu tinha televisão em casa e não ligava. Às vezes eu ligava quando tinha The Voice e quando tinha Fantástico, que aí no Fantástico eu via o resumão de tudo com maior qualidade. Não essa lenga-lenga. Aí eu vi também que eu não estava assistindo nem isso. Aí eu doei a televisão. E faz uns 3 anos que eu realmente não assisto televisão. Eu só assisto televisão quando eu vou na casa do meu pai. E lá é televisão ligada o dia inteiro. Então eu só fico sabendo, eu falo pra ele, eu só fico sabendo das notícias do mundo quando ou ele me liga pra contar, porque, né? Ele sabe que eu não tenho televisão, mas ele acha que é uma informação relevante para eu saber. Não sei quem ressaltou, não sei quem, que não sei quem, enfim, né? Coisa de pai. E eu não vejo. E aí, como que eu tô me informando sobre o coronavírus? Eu tenho o Instagram, é a minha principal fonte de informação. E tem pessoas que eu confio aqui dentro que trazem essa informação para mim. Tem lá a paginazinha quando você entra na hashtag do corona, o SUS dando informações. Tem algumas pessoas que eu respeito e gosto, olhando, e caso contrário, não me interessa. Eu tô aqui muito ocupada, focando no que realmente eu preciso fazer, que é atender as pessoas que estão chegando, a demanda das pessoas que estão confusas, estão se sentindo perdidas nesse momento. Só que uma coisa bem legal que eu reparei, Stephanie, é que por mais que as pessoas estejam confusas, ansiosas, elas estão esperançosas. E além delas estarem esperançosas, elas estão pensando em mudar a vida delas completamente. Esse é Então, um assim, momento que não mais, tem como a gente fugir, né, da mais gente. do que nunca é um momento que, cara, e tipo assim, eu gravei um vídeo ontem e eu falei, você tá com medo de quê exatamente? Você tá com medo de morrer ou você tá com medo de morrer vivendo uma vida mais ou menos? Qual é o real medo, né? Então, assim, aproveitar esse momento, fazer isso que você falou, limitar o tempo de informação e nos canais que você gosta, inclusive vou produzir. Eu prometi pro pessoal que eu vou produzir um post no Instagram com cada dica que vocês derem, marcar vocês, Legal. de cada live, além de postar no YouTube, e eu vou colocar essa dica como a número 1. Pega só um Legal. tempo durante o dia e é isso. E aí, ok, não vou conseguir meditar aqui, mas eu posso dançar? Posso Claro. pular? Sei lá, eu tenho um negócio para socar a parede, aqueles negócios, aquelas luvinhas assim. Posso socar a parede? O que eu posso fazer para gastar essa energia extra de ficar em casa? Porque, gente, não é fácil. Quem trabalha, quem tem uma rotina. Imagina aquela pessoa que tem 10 mil empregos, consegue fazer um monte de coisa, ficar em casa. É surtante mesmo. Mas como que eu posso gastar essa energia de uma outra forma?
É mais ou E menos aí, isso. e aí é aquela história que a gente falou, né, Vanusa? Cada um vai encontrar um jeito. Tá cheio de lista aí do que fazer. Tá cheio de museu aberto no mundo inteiro, né? Tá cheio de opções. Tem muito cantor fazendo show ao vivo, online, pra gente assistir. Tá cheio de gente colocando coisas pra gente fazer. Mas isso é a parte de me distrair, né? E quando eu penso nessa questão de estar aqui trancada comigo mesma e com as pessoas que eu tenho mais contato íntimo é uma oportunidade. Meu marido hoje de manhã olhou para mim e falou assim: Nossa, eu conheci uma pessoa legal desde ontem. Você? Um prazer. Porque isso é um tempo da gente se reconhecer, né? De olharmos para nós mesmos e sem poder fugir. E isso pode assustar muita gente, né? Quando você falou do teu pai, Vanus, eu fiquei pensando que o que a gente repassa também é muito importante. Não só a gente escolher o que a gente vai olhar, mas o que a gente vai escolher passar também, né? Porque a responsabilidade emocional nesse momento, ela tem que existir. A gente tem que se preocupar com o que eu vou repassar. Por favor, se eu não sei se é verdade, tenha como mentira, né? Não repasse informações falsas, porque isso é o que gera tanta ansiedade em muitas pessoas, né? E tá, isso é o que tá todo mundo cansado de ouvir, mas eu acho que vale a pena falar de novo, porque ainda tem muita gente repassando, né? Olha, minhas amadas aí, a Veri, a Maria, que bom vê-las aqui. Tá todo, Daqui eu, fala também bem-vindos aí. isso que me deixou muito feliz, sabe, Vanusa? Porque eu vi muita gente tentando ajudar uns aos outros. Psicólogos de plantão para atendimento, com telefone para atendimento. Isso me dá esperança, né, com esse mundo, porque não é uma situação É, fácil, mas a gente vai passar. E o restante pode ficar, né? O que a é gente exatamente aprende. isso que a gente está tendo nesse momento. A oportunidade que a gente está tendo nesse momento é de se reconectar. Em algum momento da história, nós perdemos a conexão um com o outro de verdade. E interessante é que a conexão íntima, né, com o ser humano, de ter o contato, ela é tão necessária porque a gente achava que só a internet supriria as nossas necessidades, só conversar com a outra pessoa que está lá do outro lado do mundo. Agora, quando a gente é posto em quarentena, a gente está aqui nesse período, a gente percebe que, nossa, eu queria ver meu amigo, eu queria abraçar ele, eu queria tomar um shopping com ele, eu queria comer uma pizza com ele, eu queria comer uma salada com a minha professora de yoga. Eu queria várias coisas e que agora eu não posso. Então, talvez seja exatamente o momento. Ontem eu conversava com uma amiga pessoal, ela é consteladora sistêmica e ela vai estar numa live comigo entre hoje ou amanhã. E ela falou que lá nos Estados Unidos, por mais que esteja rolando tudo isso, os vizinhos mais próximos, eles estão indo na casa um dos outros, né? Eles estão ali próximos, estão fazendo vigília ali em conjunto. As pessoas que estavam devendo estão pagando. Olha, toma aqui em dinheiro, não toma o cheque, porque o cheque não tem onde descontar, né? Tipo assim, o banco está É, fechado, tem uma função para resolver aqui na empresa e o banco fechado. A minha gerente estava de férias, agora está de quarentena, sei lá como é que eu vou resolver. Mas enfim, a questão é, as pessoas estão se conectando e elas estão percebendo que não é só o celular que funciona, que o contato físico é muito importante. E eu acho que esse é o momento que, apesar de que muitas coisas vão mudar, Stephanie, eu tenho essa ideia de que com essa revolução online, muitas pessoas vão sair dos empregos físicos para online, mas a conexão vai retomar com uma força incrível entre as pessoas, né? Porque imagine, é sempre aquela historinha. Ai, para você saber a vida que você está perdendo, você fecha seus olhos e imagina que você vai morrer amanhã. Essa história virou real. E aí agora eu sou obrigado a olhar para dentro de mim e para as pessoas. Então, muito, e claro, não numa visão irreal, né? Porque a gente sabe que também vai ter a parte difícil disso, um contato intenso com a mesma pessoa ou as mesmas pessoas
24 horas por dia, todos os dias, vai ser difícil. Não é que vai ser fácil. Não, vai ser difícil. E se tiver essa dificuldade, não ache que tá fora do comum porque a gente falou que vai ter uma reconexão com a interação física. Não, não. Vai ser difícil sim. É difícil a gente se conviver com a gente mesmo, às vezes, 24 horas por dia. Tem vezes que eu não me suporto. Imagina conviver com outra pessoa a todo momento. Pode ser que em algum momento canse, a gente vai ter que ter muita paciência, né? O estresse tá. Então, eu acho que o que eu mais queria deixar, assim, pensando em ansiedade o nosso alarme de perigo, ele tá acionado e vai ficar acionado nesse período. Então, conseguir lidar com ele ligado é o que a gente precisa fazer. Ele tá ligado não é por acaso, é para nos proteger, é ele que vai fazer a gente ter a higiene correta, ter o distanciamento, fazer o isolamento social. É ele que vai fazer a gente se prevenir, né? Então não tem como a gente desligá-lo. Se a gente desligasse, estaria todo mundo na rua e aí sim o caos seria ainda maior. E eu acho que a principal mensagem, além dessa que você falou e que é muito importante, é que o seu padrão de ansiedade, ou o seu momento de ansiedade agora não é seu inimigo, Uhum, né? uhum, Ele não é seu inimigo. Se você for um ser completamente sem ansiedade, possivelmente você não tem expectativa de melhora. Então ele não é seu inimigo, ele tá aí para desenvolver uma função fisiológica dentro de você. Então, quanto maior a possibilidade de vocês fazerem as pazes um com o outro aí, maior o desgaste, menor o desgaste que vocês terão, né? Então, é, além do que você acabou de falar, é isso. Ele não é meu inimigo e possivelmente eu terei isso por um largo espaço de tempo da minha vida, porque isso é útil para mim. Isso é um benefício da minha vida. Pensando nisso, Vanusa, tem uma coisa que eu acho importante de todo mundo saber e que eu esqueci, a gente não comentou. As reações fisiológicas que acontecem no nosso corpo quando o nosso alarme está ativado, é, cada uma delas faz sentido. A minha boca seca, a respiração fica curta, o coração acelera, eu posso suar, né? Posso ter tontura. E cada um desses sintomas é para me ajudar a lutar ou a fugir. Tem pesquisas que mostram como é incrível. Por exemplo, eu fico tonta porque a minha pupila dilata para enxergar melhor o perigo. É muito animal, é muito protetivo. Eu suo porque além de como a energia aumenta aqui dentro para eu ter mais velocidade para correr, né? Eu posso ficar escorregadio, então se eu for brigar com alguém, eu vou escorregar mais fácil. Meu corpo fica tenso, porque se eu for dar um soco, um chute, eu for lutar, eu tô preparada para lutar. Eu vou ter mais força, mais impacto. Eu acho isso muito incrível. Quando eu comecei a estudar psicologia e eu entendi cada uma das funções, tem muita gente que tem dor de barriga, né? Porque a gente libera suco gástrico para digerir o que é que tem para eu correr mais fácil ou lutar mais levemente, né? Cada uma dos sintomas que a gente tem uma função. E aí, porque muita gente, quando tá nesse momento de ansiedade, tem medo das próprias sensações. E aí tenta rejeitar. E aí acontece o looping que a gente falou, né? Entendi. E aí, a nossa mensagem principal para você é que agora você tem que atender as minhas psicólogas de plantão hoje. Estão as duas ocupadíssimas, tanto você quanto a Letícia saiu correndo para atender um paciente. Muito obrigada, Stephanie, por você ter aceito. Imagina. Muito obrigada mesmo. Esse é um momento assim de todos darmos as mãos, mesmo que à distância, e trazer muito do conhecimento que a gente sabe para a gente e que pode ser um pouco para as outras pessoas, mas que vai fazer muito sentido. Então, muito obrigada mesmo. Vou fazer a indicação de post que você falou sobre o que fazer agora nesse momento e vai ficar muito lindinho. Então, beijo, viu? Um Muito beijo. obrigada. Bom atendimento para você, que você tem atendimento agora. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.